Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias de Educação de São Paulo. Eu sou o professor Osmar. Eu vou conduzir mais uma aula de matemática hoje aqui para o 6º ano do ensino fundamental. Segunda-feira e comigo hoje o professor Jonas. Bom dia, Jonas. Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser hoje o porta-voz de vocês aqui no chat, costume que vocês têm de nos ver aqui quase todos os dias, né? Acordar cedinho, né, Osmar? Segunda-feira brava aqui em São Paulo, né, Jonas? Hoje tá um pouquinho difícil. Mas vamos lá para a aula, né? Vamos lá, tá? Vamos começar a nossa aula? Então, hoje a gente vai continuar a falar sobre frações, ainda parte e todos. Temos aí a aula 4, dando sequência a esse conjunto de habilidades, tudo bem? Então, para a gente aí, para os nossos professores, a habilidade que nós vamos trabalhar hoje, associadas às frações, vai aparecer aí na tela de vocês, ela está lá na página 64 do caderno do aluno 6º ano, volume 3, parte 1. E a habilidade selecionada para a aula de hoje, dando continuidade, é a EF06MA15, tudo bem? Então, é essa a ideia da aula de hoje. Vamos dar sequência, Jonas? Tá? Bora, vamos lá. Vamos trabalhar o conceito? A relação entre a parte e o todo pode ser representada, como a gente já falou, não é? E algumas vezes deve perceber, não é, que esse conceito ele aparece em todas as aulas. Ele tem um objetivo, é que você fixe essa ideia mesmo, tudo bem? Então, a relação entre a parte e o todo pode ser representada por um número racional. Vai aparecer muito aí no decorrer da vida de vocês. E ela se apresenta quando um todo ou inteiro é dividido em partes equivalentes de superfície ou elementos. A relação que existe entre um número de partes e o total delas pode ser expressa por uma representação fracionária, foco desse bloco de aulas que a gente está trabalhando nessa sequência, com essa habilidade. Tudo bem? Vamos lá, então? Já estamos lá para a nossa situação problema 1. Essa situação está lá no caderno do aluno. Me ajuda aí, Jonas. Na página 64. Isso, legal. Tá? Então, a situação é a seguinte. O Cláudio e o Marcelo receberão R$2.000 para colocar piso em um terreno retangular. E combinaram que o valor seria dividido proporcionalmente. Questão até de justiça, né, Jonas? Sim, tem que ser, né? Matemática trabalha muito com essa questão, a ideia da proporcionalidade, não é isso? Tá? De acordo com a área que cada um assentar. A gente já falou de área anteriormente, hoje vamos falar mais um pouquinho, você vai perceber que é uma matéria bem agradável e interessante, tudo bem? A imagem a seguir mostra a quantidade de piso, ok? Que cada um colocou, no caso ali o Cláudio e o Marcelo. A área azul foi colocada pelo Cláudio e a área em verde pelo Marcelo. Então, está aí criada a situação problema. Vamos lá para a atividade 1. Considerando que cada quadradinho representa uma unidade de medida, indique o total da área do terreno. Essa é fácil, hein, Osmar? Tranquilo, né, Jonas? Um minutinho para vocês, a gente já retorna. Beleza. Retornamos aqui. Olha, Osmar, 6º ano, logo cedo, ó, não tem ninguém dormindo aqui, ó, tá todo mundo acordado aqui. Legal. Resposta 20. Beleza. Como colocar aqui, ó, Juan, Matheus, Henrique, muitos aqui, ó,
colocando 20, Osmar. É aquecimento mesmo, né, Jonas? A ideia é muito simples, tá? O professor Jonas vai me ajudar aqui, ó. Jonas, contamos quantos azuis? Olha, se eu não me engano, são 12, não é isso? 12 azuis. Tá? 12 azuis. Na sequência, verdes. Eu contei aí 8. 8. Eu também. 8. Portanto, temos aí 12 mais 8. Temos total aí de 20. Vai aparecer a resposta para vocês ali, ó, tá? Como cada quadradinho representa uma unidade de medida, basta apenas contá-los, né? Ou seja, a gente identifica 20 quadradinhos, ou seja, 20 unidades de área, aí é importante, elevado ao quadrado, porque necessariamente não aparece a medida aí, né? Se é em metros, centímetros, aí a gente imagina, né, que a colocação desses pisos, a medida do piso seja dada em centímetros, não é isso? Mas no caso total, unidade total aí seria em áreas. Mas de qualquer maneira, como não tem unidade de medida, a gente vai utilizar ali 20 unidades de área ao quadrado. É isso? É importante, né, que nós estamos calculando ali, se você for ver a quantidade, é a área, né? É uma planície, é uma espessura, é uma coisa planificada, né, Osmar? Então, essa questão de quando você não sabe qual é a dimensão, podia ser metros. Né? É uma representação de podia ser metros. Como nós não sabemos, utilizamos essa unidade de área, né? Perfeito. É isso. Tudo bem? Vamos lá para a atividade 2, gente? Olha lá. Lá na atividade 2, ainda com relação à situação problema. Tudo bem? Utilizando a representação fracionária, indique a área que cada um dos rapazes lá, ele assentou. Tudo bem? 2 minutinhos ou 1? Pode ser 2. 2 minutinhos, tá? Então, a gente quer saber a representação fracionária que cada um lá dos rapazes assentou. A fração, por enquanto, tá bom? 2 minutinhos a gente já retorna. Retornamos aqui. Muitas respostas aqui pude localizar. Antes disso, a Sara, acho que é Sara Eduarda, desculpa aí se eu errei. Ela colocou assim: professor, eu não tenho essa apostila. Calma, não tem problema. A escola vai entregar, então deixa anotado no seu caderno, deixa a anotação lá da atividade, como que está sendo feito, e aí vocês podem colocar depois, assim que chegar o caderno do aluno, que já está sendo entregue, né? Muitas escolas já estão entregando esse caderno, assim que chegar para vocês, vocês preenchem, mas calma, não tem problema nenhum não, dá para fazer atividade aí sem utilizar o caderno, como muitos fizeram, Osmar. Legal. Consegui localizar algumas respostas assim, ó. Bacana. Yasmin colocou 12 sobre 8. Legal. A Isabela colocou 20 sobre 12 e 20 sobre 8. A Isis colocou 12 sobre 20 e 8 sobre 29. O Daniel,
12 sobre 20 e 8 sobre 20. Dessas todas, qual está certa? Olha, eu acredito que o 12 sobre 20 e o 8 sobre 20 são as corretas. Vai aparecer novamente, retorna para a gente. Opa, voltou? Não? Ah lá. Aqui, ó. Então, o que acontece aí? Ó? Vai aparecer novamente para vocês. É simples, né? A área em azul aí, ela está associada ao que o Cláudio assentou. E aí a gente é bastante simples, é só fazer a contagem, né? A gente tem 12 partes, né? A ideia da parte, num total de quanto? Num total de 20. Então, o Cláudio assentou ali 12 20avos. Lembrando que essa fração, ó, você consegue encontrar uma equivalente a ela, não é isso, Jonas? Então, a gente pode pensar aí, ó, no divisão, eu posso fazer por 2, mas posso fazer por 4 também, não é Pode isso? fazer direto, Posso né, fazer. Tá? Então, eu vou dividir aqui ó, por 4, tá? Só para a gente ter uma ideia. A gente vai encontrar a fração equivalente. Você já tem essa noção. Então, aqui a gente tem 3 sobre 5. Ou seja, temos a fração 3/5, que é equivalente a 12 20avos também. Ah, professor, mas 12 20avos pode, não tem problema nenhum, tá? Está correta, sem problemas. Só lembrando, né, reiterando a ideia da fração equivalente, é extremamente importante a gente ter essa percepção. Tudo bem? E aí, a área verde que está associada lá ao que o Marcelo assentou. Tudo bem? Ele assentou menos que o Cláudio, só fazer a contagem. Então, temos ali quanto? 8 12avos. Da mesma forma, não, a 8 gente... sobre 20, não é, perdão, Osmar? desculpa. Sobre o todo, ó lá. Desculpa. Cadê a borracha? Borracha. Ok? Então, a gente tem aqui, desculpas, tá? 8 sobre 20. E aqui nós vamos simplificar novamente. Pode ser por 4, Jonas? Pode. Aí, se eles quiserem simplificar por 2? Pode ser, e Pode depois também. faz de novo por Faz 2. de novo, não tem problema nenhum. Tá? Então, aqui a gente pode simplificar por 4. Por 4, então, temos 2/5. Seria correto afirmar, tá? Por exemplo, que o Cláudio assentou 3/5 do total do piso, tá? E o Marcelo assentou 2/5. Tá? Também, sem muito problema, tá ok? Sempre lembrando, tá? Da fração equivalente. Tudo bem? Resolvido? Sempre tomar esse cuidado, né, Osmar? Que às vezes confunde, mas confunde mesmo. Isso aí qualquer um pode acontecer de fazer essa confusão. Sempre como no próprio título da aula, né, nós observamos, é sempre a parte que você está observando, no caso azul ou verde ali, como vocês viram, sobre o todo. O todo é como se olhasse tudo mesmo, né? Sim. É o todo, toda a parte, né? O total, digamos assim. É verdade. E assim, por que a gente insiste nessa questão das frações equivalentes? A gente já deve ter percebido que a gente sempre trabalha a questão da múltipla escolha, né? Aquelas questões mais específicas para você, né, marcar lá o xizinho. Por quê? Porque é foco aí das provas que vocês fazem, não é? Das AAPs, né? Pessoal que faz Saresp também. Então, essa é a ideia. Provavelmente, se a gente tivesse uma alternativa aqui, por exemplo, haveria ali o 3/5 ou 2/5 como opção. Então, o que acontece? Normalmente, o que acontece? Lá na múltipla escolha, vai aparecer a forma simplificada, a fração irredutível. Tudo bem? Então, a gente tem que se habituar com esse modelo, com esse processo de simplificação ou encontrar as frações equivalentes. Ele é extremamente importante. Tudo bem? Certo. Vamos lá? Olha lá, atividade 2, vai subir a resposta para vocês. Olha lá, o Cláudio, 12 20avos, tá? E o Marcelo, como aparece ali também, olha lá, 8 12avos. Está errado, não é? É sobre 20. Tudo bem? Olha lá. Ok, tudo bem? Dá uma corrigida aí, por gentileza. Tá? Na sequência lá, atividade 3. Quanto receberá o Cláudio pela área de piso assentada? Então, olha lá, aparece a representação do quanto o Cláudio assentou de piso ali. Ó, tudo bem? Veja, a gente já sabe a parte fracionária, tudo bem? E sabemos também que eles receberão R$2.000, tá? Pelo trabalho. Existe a proporcionalidade. Você percebeu que o Cláudio assentou mais piso que o Marcelo. Portanto, ele receberá mais
dinheiro, né? Receberá um valor proporcional ao trabalho dele, é isso, Jonas? Nada mais justo, né? Nada. O cara teve mais trabalho, né? Quando você tem mais trabalho, você ganha mais, não é assim? É verdade, tá? Tem que cuidar disso, tá? Então ali, ó, só lembrando para vocês, você tem que lembrar da fração que o Cláudio assentou, e aqui a gente até facilita para vocês, ó. Vou deixar ela aqui, ó, 12 vinteavos ou 3 ou 3/5, tudo bem? Lembrando que o total que eles receberão pelo trabalho é de R$ 2.000. 2 minutinhos, Jonas? Ok? Ok, a gente aguarda. Retornamos aqui. Olha, tratando de dinheiro, o sexto ano tá esperto Tão aqui, ligeiros. hein? Ó. E tá certo, é isso aí. Tem que ficar esperto nessa questão monetária aí, porque é injusto, né? Pensa, você trabalhou mais, você tem que receber mais. Inclusive, já responderam até quanto o Marcelo vão ganhar, Osmar. Mas vamos aqui, enquanto o Cláudio ganhou. O que eu pude encontrar, a maioria respondendo R$ 1.200. Ai, que legal. O Eduardo, Letícia, Pedro, Isabelle, muitos respondendo aqui R$ 1.200. Tá certa essa resposta? Parabéns a todos que responderam corretamente, aqueles que também tentaram, né? Porque assim, tentar é importante em matemática. Acertar é uma consequência, lógica, é muito legal, mas a ideia do tentar, você enviar suas respostas, aí fazer, né? Apagar, né? Tinha um professor que falava que caderno bom era aquele todo rabiscado, né? Que você apagava, né? Então, sinal que a gente estava trabalhando. Furava a folha, né? Verdade. De tanto apagar, né, Osmar? É verdade. Tudo bem? Então vamos lá. Me ajuda aí, Jonas. A parte assentada pelo Cláudio foi 12 vinteavos. É isso? Certo. Então, 12 vinteavos de quanto? De R$ 2.000. Então, temos ali, 12 vinteavos de R$ 2.000. A gente sabe que esse D aqui, lá em língua portuguesa, a famosa preposição, né? Aqui ele vai virar o quê? Um produto, uma multiplicação. Então, na realidade, temos ali, 12 sobre 20 vezes o xizinho, né? Vezes 2.000. Esse xizinho ele vai desaparecer aos poucos, tá? A gente vai usar o famoso pontinho. E aí, só lembrar o seguinte, né? Lembra que esse 2.000 aqui, ele tem um denominador também, que pode ser 1, e ela não se altera, continua do mesmo jeito. E aqui a gente vai fazer como? Vamos multiplicar o 12 vezes o 2.000, ou seja, teremos aí 24.000. Confere? Certo. 24.000 dividido por 20. Olha, posso cortar esse zero aqui, eu não posso? Facilita a minha vida. Tá? Sobrou-nos quem? 2.400 dividido por 2. Parabéns a todos que colocaram a resposta correta. Portanto, proporcionalmente, o Cláudio
vai receber R$ 1.200. Parabéns a todos. Boa, isso aí. E lembrando, né, Osmar, a forma com que vocês fizeram, se foi por dedução, se vocês utilizaram, por exemplo, os 2.000 lá, dividido por 20, depois multiplicou por 12, se utilizou 3/5, né, Osmar? Sim, A forma com que verdade. vocês fizeram, critério de vocês. Só que tem que chegar na resposta certa. É né? verdade, né? Os caminhos podem ser alternativos, vários caminhos. Agora, o professor Jonas falou, né? Não dá para ter duas respostas, tá? Mas é exatamente isso, olha lá o que acontece. 12 20avos de 2.000, tá? Na sequência, olha lá o que a gente fez, tá? R$ 1.200, portanto, o Cláudio receberá R$ 1.200. A próxima pergunta, Jonas, tá? Atividade 4 é quanto receberá o Marcelo? E aí, 1 minutinho tá de bom tamanho, né? Opa, já como até responderam aqui, é 1 minutinho, ótimo. E vale Tá aquela bom. regra lá que o professor Jonas falou, né? Professor, eu deduzi, não usei cálculo. Não, beleza, sem problema nenhum. O que importa é o resultado. 1 minutinho, a gente já retorna. Retornamos aqui. Como imaginei, né, muitas respostas, como 800, né, Osmar? Então, por exemplo, eu tive o Vitor Gabriel colocando 800, o Alexandre colocando como 800, Rubens colocando como 800. Então, assim, acredito que o pensamento deles era talvez o que faltou dos Perfeito. 2.000. Perfeito. Né? Então, essa é a ideia mesmo, gente. Entendeu? Conceito bastante simples. Na realidade, é muito comum essa situação, né? Você resolve parte de um problema. Aqui, o que a gente faz? Aqui a gente fraciona, né? A gente está falando de fração, né? A gente fraciona as perguntas, porque tem toda uma dinâmica de resposta aqui no chat. A gente, dependendo do exercício que tem aí, tá? Fica muito difícil a gente pedir para vocês enviarem as respostas. Então, na hora que a gente está produzindo a aula, a gente pensa em situações que possam facilitar a resposta de vocês no chat. Não é, Jonas? Essa é a ideia. Não, e não só isso, né, Osmar? É aquela ideia também, principalmente os professores vão saber do que eu estou dizendo, é a construção do conhecimento, né? Então, nós estamos fazendo passo a passo aí para vocês conseguirem entender, né? Principalmente, nós não estamos presentes, né, Osmar? Mas essa questão aí da construção do conhecimento. Então, por isso que nós fazemos passo a passo, como se fosse um caminho, uma trilha, né? É verdade. Nós temos plena consciência que é muito diferente. Eu vivi dentro de uma sala de aula 26 anos. Conheço. A gente sabe muito bem o que é. Né? E são coisas diferentes. Né? Então, o que a gente procura fazer? Ajustar, né? Tentar traçar um caminho que seja mais interessante, que seja construtivo para você aprender, igual o professor Jonas falou. Então, é essa a ideia. Às vezes, a gente vai encontrar, né, vocês, a gente também, algum tipo de dificuldade, algum percalço aí, mas faz parte. Matemática é isso, educação é isso. Tudo bem? Vamos lá para a resposta? 8 sobre 20, agora eu coloquei 20, né, Jonas? Não coloquei 12. Isso. Então, temos ali 8 20avos, e aí, repito, você pode usar a fração equivalente sem problema nenhum. É até interessante, porque reduz bastante o cálculo, né? E aí a gente vai fazer o quê? Vezes lá os nossos 2.000, que foi o preço total acordado entre eles. Lembrando aqui a existência do 1 como denominador. 8 vezes 2.000, temos ali os 16.000, tá ok? 16.000 dividido por 20, posso cortar. Faltou um zero. Faltou um zero, Osmar. Faltou um zero. Ok? Opa, deixa eu apagar aqui para facilitar. Errado. Ok?
vou apagar. Ok. Olha o zerinho que estava faltando, e aqui a gente vai dividir por 20. Posso cortar, facilitar a vida, né? Quando corta isso aí, na realidade, o que você está fazendo? Você já está fazendo uma simplificação por 10, né? Dividindo, né? Está por 10. dividindo por 10. Aqui é prático, né? Acho que a gente tem que ser prático também, tem que ser objetivo. Faz parte, todo o processo. Você vai dizer assim, professor, posso fazer tal coisa? Se chegar no resultado correto, não tem muito problema. Tem os mecanismos, tem todos os processos que você não pode deixar de lado. É lógico que não. Mas se você visualiza determinadas situações, assim, não há por que você não utilizar. A gente conhece esses mecanismos, né, Jonas? Sim, e essas frações, né, Osmar, é literalmente para simplificar, para tentar, né, utilizar números menores e tentar aí, no caso, resolver mais fácil, né? Sim, sem dúvida. Portanto, olha lá, proporcionalmente o Marcelo assentou menos piso que o Cláudio, então ele vai receber menos. A ideia é lógico, né? Você fizer os 1.200 do Cláudio mais os 800 do Marcelo, naturalmente você vai chegar ali nos R$2.000 que foi acordado, né? Que foi o valor acordado para assentar o piso. Tudo bem? Vamos à atividade? Próxima, Jonas? Beleza? Mostra lá para eles a resposta antes, né? Opa, vai lá, vai subir a resposta, tá ok? Ali apareceu 20, portanto, temos ali 800. O Marcelo receberá R$800 pelo trabalho prestado, tá ok? Ok. Beleza. Próxima situação. O Luiz, ele realizou uma viagem de automóvel partindo de São Paulo para a cidade de Goiânia, tudo bem? Pela manhã, ele percorreu 1/5 e à tarde, mais 1/3 da distância entre as duas cidades. Sabendo que a distância que falta para completar a viagem será de 420 quilômetros, determine qual a distância entre as duas cidades. Esse é um pouquinho mais trabalhoso, hein, Jonas? Esse tem que analisar, né, os dados, Osmar. E além de analisar os dados, deixar bem anotado o que ele está pedindo, né? É verdade, tá? Quanto tempo a gente tem em produção? Tem, acho que 10 minutos, 8? né, Osmar? 8 minutos. 8 minutos. Quantos para ele, Jonas? Eu acho que 2, 3 minutos tá de bom tamanho, né? 3 minutinhos, dá um trabalhinho esse exercício, tudo bem? A gente já retorna 3 minutinhos.
Retornamos aqui. A maioria das respostas que eu pude localizar é 800 quilômetros. A Heloísa está colocando assim, ó, a resposta certa é 800 quilômetros. Manda um beijo aí, por favor. Oi, Heloísa, um beijo aí para você, um abraço. Obrigado por estar presente aqui na aula. Então, 800 é a resposta, Osmar? Ai, não. Vamos lá, tá? Vamos só dar uma retornada no exercício, tá? O Luiz realizou uma viagem de automóvel partindo de São Paulo para Goiânia. Pela manhã percorreu 1/5 e à tarde mais 1/3. Então, a gente vai começar por aí, tá? Então, quanto que ele percorreu? A princípio, ele percorreu 1/5, tá? E na sequência, mais 1/3. Já deixei aqui mais ou menos ajeitada para vocês, tá? Primeira coisa, ó, perceba que os denominadores são diferentes. É problema, a gente tem que converter esses denominadores para que eles se tornem iguais através do quê? Da equivalência de frações, como você já estudar. Então, aqui eu vou multiplicar a primeira fração, denominador dela e o numerador, por 3, tá ok? Buscando aí equivalência entre esses denominadores. E na segunda fração, 1/3, buscando adequar esse denominador aí, achar um denominador comum, tá? Eu vou multiplicar o numerador por 5 e o denominador por 5. Para a primeira fração, encontramos 3/15. 3/15 é a fração equivalente. Para a segunda fração, 1/3, encontramos a fração 5/15, que é a fração equivalente a ela. Então, se a gente juntar aqui, ó, as duas frações, não tem problema, porque os denominadores são iguais. Temos, portanto, 8/15 foi o que ele percorreu, tá, na parte da manhã. Tudo bem? Aí, na sequência, o que a gente sabe? Ó, já encontramos o todo aqui. Ó. Então, a viagem dele, a gente pode dividir em 15 partes. Tá? Então, 15/15 é o inteiro, né? O inteiro, toda a viagem dele. Se a gente tirar o que ele percorreu pela manhã, ou seja, 8/15, os denominadores são iguais, não tem problema, só repetir o denominador e subtrair os numeradores. Ó, 15 menos 8, 7. Olha que legal. Então, o que aconteceu? Ele percorreu 8/15 da viagem e falta percorrer quanto? 7/15. Só que ele dá outra informação. Ele diz que esses 7/15, na realidade, correspondem a quanto? A 420 quilômetros. Beleza? Aí aqui eu fiz uma ilustraçãozinha, tudo bem? Ó, em preto aqui são os 8/15, a fração, que a gente vai converter em quilômetros. E aqui a gente já sabe que esses 7/15 correspondem a quanto? A 420 quilômetros, como o problema afirma. Se eu pegar 420 e dividir aqui, ó, lembra que a gente dividiu em 15 partes? Eu vou pegar os 420 e dividir por 7, olha que legal. Portanto, eu consigo dividir em 15 trechos de 60 quilômetros. Beleza? Então, aqui ó, já temos os 420. Aqui eu tenho quantos trechos de 60? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os 8/15. Portanto, temos ali ó, quanto? 60 vezes 8. 40. Oh, meu Deus. Vou colocar aqui, ó, tá? Então, temos 480. E aí, o total da viagem, a distância total. Os 480 quilômetros do primeiro trecho, mais os 420 quilômetros lá do segundo trecho. Temos aí um total, portanto, Jonas, de 900 quilômetros. Essa é a ideia, tá? Vai subir a resposta para vocês, ok? Olha lá. Na sequência, ok? 420, 480, total 900 quilômetros. Vai aparecer o QR Code aí para vocês fazerem a nossa análise da aula aí, da sua opinião. E eu encerro a aula por aqui, Jonas. Muito obrigado, eu agradeço também a presença de vocês. Avaliem a aula e até a próxima, né, Osmar? Até a próxima.